Hoje a gente tem uma convidada muito especial para debater conosco aqui nesses diálogos. É a professora Ana Tereza Meirelles. Ela é mestre e doutora pela UFBA e professora da Universidade, no curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia. Ana Tereza é uma super amiga nossa e, assim, veio prontamente, se disponibilizou para conversar conosco sobre o tema vulnerabilidades. Super bem-vinda, Ana. Nosso bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente não sabe que horas que o povo vai ver, como diz o professor Francisco do Supremo. Bom dia, eu queria agradecer esse convite para mim muito especial, né? Gosto demais dos três, são três pessoas que eu admiro, né? Já falei algumas vezes da minha relação com Minas, então, sobretudo, para mim é um momento muito especial estar aqui com vocês. A Bahia, eu estou vendo aqui, eu estou toda encapotada aqui no Rio Grande do Sul, os dois mineirinhos ali em Belo Horizonte, a Ana, quase uma tarde em Itapuã aqui, num tempo de 9 graus, mas tudo bem. Bom, eu queria dar um pontapé inicial para esse debate nosso, para essa discussão, a partir de uma frase escrita até num artigo conjunto meu e do professor Diogo, sobre vulnerabilidade, Estado Democrático de Direito e autonomia. A frase diz o seguinte: a identificação da vulnerabilidade em sede de direito civil pressupõe compreender situações do mundo da vida em que a autodeterminação se frustra, indeterminando o indivíduo que deve ser tratado como um interlocutor. Se a linguagem é compreendida na atualidade como instrumento de mediação de atores sociais em um constante fluxo comunicativo, ela deve ser incorporada pelo direito como um médium capaz de construir ou reconstruir uma realidade compartilhada intersubjetivamente em constante reflexão de si mesma. A partir dessa construção, eu lanço a palavra a vocês para que nós pudéssemos construir, né, as principais diretrizes, vamos dizer assim, das vulnerabilidades. Nossa convidada primeiro. Eu acho, sobretudo, que a gente tem que pensar no contexto que a gente está vivendo hoje para pensar, né, para reformar um pouco essa categoria de vulnerabilidade. Por quê? Porque esse contexto ele evidencia algumas coisas que não estavam acontecendo, que não aconteceram antes, né? Eu acho que a primeira noção que a gente tem que partilhar é o fato de que, sistemicamente, tanto a medicina quanto o direito operavam mediante paradigmas distintos, né? Então, a gente tem uma medicina que trazia resultados empíricos, que eram resultados facilmente aferíveis, né? Nós tínhamos uma medicina que era muito mais instrumental, né? Que lidava com protocolos clínicos e tinha respostas um pouco mais objetivas para esses protocolos clínicos. E nós tínhamos o direito que demorava para acompanhar paralelamente esse movimento da medicina, né? Por conta do processo legislativo ordinário, e que, portanto, sempre trabalhou e operou num paradigma um pouco mais dialógico, um pouco mais hermenêutico, né? Então, com uma margem de subjetividade maior. O que a gente vê hoje, na verdade, é uma inversão desse paradigma dado a esse contexto pandêmico, né? A gente vê uma medicina que não consegue dar respostas, desconhece esse vírus, né? Ela não consegue apresentar resultados objetivamente aferíveis em relação ao protocolo, em relação à cura, em relação à vacina, em relação a remédios, e a gente tem o direito sendo chamado para uma perspectiva objetiva, dada a urgência das situações, né? Então, essa inversão de paradigmas em que o direito ele passa a ter esse papel evidente, cada vez mais, né, atuante para regular coisas que são de extrema urgência, faz com que a gente potencialize essas vulnerabilidades. Então, a gente passa a ter uma medicina muito mais dentro de uma perspectiva da subjetividade, muitas vezes, e passa a ter um direito que precisa agir de maneira um pouco mais categórica. Né? Isso acentua esse panorama de vulnerabilidades, porque era um paradigma que a gente sistemicamente não lidava. Então, a gente tem que reformar essa compreensão, né, a respeito da atuação de cada ciência para primeiro entender o panorama das vulnerabilidades. Uhum. Eu achei muito interessante essa sua colocação, porque, de certa forma, ela resume mesmo o novo panorama das vulnerabilidades, né? Porque é interessante a gente pensar como que a medicina
sempre foi separada como uma ciência quase exata, já que as ciências da saúde, elas entram numa metodologia de pesquisa, de ensino, muito diferente do direito, né? E, por causa disso, os médicos, em geral, eram tratados como pessoas que, cientificamente e objetivamente, dariam respostas, o que nem sempre eles conseguem, até porque a medicina, ela não se desenvolve apenas como uma ciência da saúde alheia à intersubjetividade, alheia à sociedade, às construções sociais, né? E numa época de pandemia isso fica muito claro. A gente consegue perceber que a medicina é obrigada, inclusive, a opinar, mas apenas opinar nas questões do próprio isolamento, porque a falta de certeza vai gerar também uma necessidade, sim, de tomada de decisão, mas essa tomada de decisão ela não vai se dar só pelo direito, ela não vai se dar só pela medicina, ela não vai se dar só pela sociologia. E aí é muito interessante mesmo, até Mas esse aí, construir e reconstruir, né? mas aí a partir do momento desse panorama que vocês apresentaram, né, esse panorama de fragilidade da medicina, esse panorama de necessidade de intervenção do direito, eu queria lançar uma outra questão, talvez aí para agora, talvez a Yara, vocês três discutirem. Quer dizer, como que nós vamos pensar hoje na caracterização da vulnerabilidade nas relações biojurídicas nesse contexto? Quer dizer, vamos tentar definir ou trazer alguns grupos minoritários ou quais seriam as pessoas, se é que é possível dizer isso, que estariam diante dessas relações, porque se antes a medicina trazia certeza, hoje ela não traz certeza, até porque ela precisa de tempo para trazer alguma resposta, nós estamos diante de uma relação médico-paciente, uma relação saúde de uma maneira geral, com pessoas vulneráveis dos dois lados. E aí? Eu queria dar uma colocação mais geral, porque aí depois eu queria ouvir as duas especialistas em vulnerabilidades. Pois é. Seria a Yara e a Ana Teresa. As duas tratam Aqui exatamente desse a tema. ideia é dar umas cortadas assim, no sentido da gente ter um tempo determinado, né? Então, foi mais para dirigir. Quando a gente fala de vulnerabilidades, principalmente diante da pandemia, mas eu acho que isso daí vale para qualquer momento, a gente está falando de um conceito que se constrói e que se reconstrói, como a Fatinha leu no início. Ou seja, algo que não é pronto, algo que intersubjetivamente é construído e que é formado a partir mesmo das circunstâncias. Então, dessa forma, as próprias responsabilidades em relação às vulnerabilidades têm que ser também vistas circunstancialmente. Então, essa intersubjetividade que a Fatinha colocou na leitura do início é que eu acho que é o cerne e que seria o ponto para hoje a gente trabalhar uma visão diferente diante da pandemia. O que vocês acham? Eu estou ansiosa para escutar a Ana Teresa sobre isso, mas eu vou dar um pitaquinho aqui antes, né? E depois eu quero te ouvir, Ana Teresa, mas o que eu consigo visualizar, né, do que vocês já disseram aí? Nós estamos trabalhando aqui com duas espécies, não sei se eu posso falar espécie, mas dois vieses, né, de vulnerabilidade. A vulnerabilidade dos pacientes, né, que aí engloba um grupo enorme de pessoas, e do outro lado a vulnerabilidade dos próprios profissionais de saúde. E dentro desses dois vieses eu tenho inúmeras vulnerabilidades a serem trabalhadas, né? E como o Bruno muito bem disse, me parece que essa conceituação ou como a gente vai enxergar essas vulnerabilidades, elas se dão de forma subjetiva, claro, mas em constante movimentação, em constante revisitação e conceituação.
no viés do paciente, se eu posso, né, pensar dessa forma, já que a gente está falando da pandemia, por mais que a gente volte, né, lá no início, né, do conceito de vulnerabilidade, que de fato remete à medicina, né, o Melkevic, ele trabalha isso muito bem, né, na conceituação de que vulnerável era aquele que tinha chagas, e em razão dessas chagas ele era extremamente vulnerável, e aí eu já passo para Ripper, e ele diz, e numa visão ripperiana parece que ele a vulnerabilidade é algo de frágil, que enfraquece a pessoa e que, portanto, deve ser afastável. E nós, pelo que eu já tenho percebido aqui, já não trabalhamos nessa ideia quando a gente trabalha com o ser humano, né? Nós trabalhamos com uma ideia muito mais promocional. Eu e o professor Roberto Porto, que a Ana Tereza também conhece muito bem, junto com a professora Maria de Fátima e o professor Bruno, trabalhamos essa questão ultimamente, né, lá na pós-graduação da UFOP, justamente trazendo a ideia de que a vulnerabilidade ela vem associada à solidariedade, né, e que impõe socialmente que nós reconheçamos a vulnerabilidade como a identidade desses grupos, Fatinha, minoritários, né, de mulheres, pessoas pretas, deficientes, idosos, crianças e adolescentes, enfim, uma gama de grupos minoritários que, dentro da sua própria identidade, conseguem externalizar vulnerabilidades que não devem ser afastadas, mas que devem ser reconhecidas e promovidas. E isso a gente consegue ver dentro da pandemia também, a partir do momento que a gente tem trabalhado aqui nos nossos diálogos, Ana Tereza, a questão das escolhas relativas à própria condição dessas vulnerabilidades. Essa semana agora, nós tivemos a questão da pontuação no Rio de Janeiro, né? Onde as vulnerabilidades são pontuadas. E quanto mais pontuação, menos a pessoa vai receber tratamento. Então, quer dizer, nós não estamos promovendo vulnerabilidades, né? Então, eu vejo dessa forma essa modificação diante desse cenário. E eu queria te ouvir o que você acha disso e também sobre a vulnerabilidade do médico ou dos profissionais de saúde, do médico, do enfermeiro, e da enfermeira, dos fisioterapeutas, né, que estão aí tomando conta dos respiradores. Perfeito. Eu acho, Yara, sobretudo, que essa categoria de vulnerabilidade, nos dias de hoje, né, no contexto que a gente vive hoje, ela vem sofrendo um redimensionamento. Pelo seguinte, a gente sempre vai ter, né, aquela discussão sobre se a vulnerabilidade ela é uma forma de anular a autonomia do sujeito. Então, Clarice Aluna, né, outros autores trazem essa dimensão de que você estigmatiza quando você impõe a condição de vulnerabilidade, você anula a capacidade de gerenciamento, de autonomia. Só que, diante do que a gente vive hoje, né, a gente vive em uma situação em que a primeira constatação é compreender de maneira pragmática que todos os seres humanos são vulneráveis. Né? Essa é a primeira constatação. Então, a vulnerabilidade é uma condição inerente da nossa espécie, das espécies que vivem, né, e eu não digo só os seres humanos, a vida é vulnerável. Então, eu parto sempre desse pressuposto, né, de que vulnerabilidade, na verdade, antes de ser uma qualidade, antes de ser um princípio, ela é uma condição inerente, ela é algo elementar à existência da própria vida. Quando a gente se depara com o contexto pandêmico, eu acho que algumas coisas elas evidenciam para a gente algo que precisa ser repensado. Primeiro, só há, no meu entendimento, a real possibilidade da gente compreender como a nossa postura deve ser guiada diante de uma pandemia se a gente utiliza o viés e o critério da alteridade para, a partir daí, eu conseguir enxergar as vulnerabilidades específicas. Então, eu vejo a alteridade hoje, né, que é a proposta da professora Maria do Céu, ela trabalha muito bem isso, como o caminho que a gente vai tentar enxergar no outro, naquela dimensão identitária própria daquele sujeito, daquele grupo, daquela pessoa, né? Por que aquela pessoa é detentora de uma vulnerabilidade que especifica? E aí a gente pode pensar, os próprios grupos de risco, né, colocados hoje para a gente como pessoas que potencialmente são mais submetidas a um grau de contaminação, gravidade e letalidade,
nos evidencia que a gente precisa enxergar, a gente, sociedade, né, a dimensão identitária de cada grupo, de cada pessoa, através da alteridade, e a partir daí pautar o meu comportamento social. Né, porque a gente vive uma pandemia que não tem a ver com autonomia, não tem a ver com individualidade, né? Ou se tem a ver, tem uma dimensão muito menor. Né? A gente vive uma pandemia que tem a ver com a solidariedade, né? A relação dessa pandemia com a atuação coletiva, né, com a perspectiva do social, nos desperta para entender que esse caminho aí é o caminho da alteridade. Eu preciso olhar para um grupo vulnerável, eu preciso olhar para um idoso, eu preciso olhar para um profissional de saúde, né, e entender que essa vulnerabilidade me faz perceber por que aquelas pessoas merecem uma proteção destacada ou merecem uma atenção social, né, mais evidente. No que se refere à vulnerabilidade profissional de saúde, eu tenho estudado muito isso, né, e tenho percebido, sobretudo, que essa vulnerabilidade ela encontra dois caminhos. Ao mesmo tempo em que esse profissional é mais vulnerável, porque está submetido a uma carga viral, porque está submetido à constância de contato com o vírus, ele também é vulnerável em suas condutas, porque as suas condutas elas passam a ser, né, objeto de reflexão e de cobrança social. Então, a gente vai ter uma dupla vulnerabilidade no que se refere aos profissionais de saúde. E eu ainda vou acrescentar uma situação fática, que é a infelicidade de pensar que pessoas possam querer, né, agredir ou possam querer maltratar essas pessoas na rua, né, nos transportes públicos. Então, eu acho que a gente consegue perceber que no que se refere ao profissional de saúde, essa vulnerabilidade ela se acentuou demais. Né? Ela ganha uma roupagem bem acentuada, justamente porque, ao mesmo tempo que essas pessoas não têm garantia de não contaminação, eu, por exemplo, tenho familiares da área da medicina, da área da saúde em geral, me preocupo demais, né? Ao mesmo tempo, acho que essas pessoas passam a ser cobradas numa dimensão, inclusive jurídica, ética e jurídica, né? Em relação à atuação profissional que exercem, ou seja, as consequências das escolhas, das decisões que tomam, da maneira com que agem. Então, a gente vai precisar fazer uma reflexão realmente, né, importante em relação a como o direito passaria a tratar essas pessoas submetidas a essa condição de vulnerabilidade de hoje. Né? E eu lembrei de uma coisa, essa sua fala me lembrou a condição que nós falamos de responsabilidade do médico perante a pandemia. Porque há uma discussão hoje se deveria retirar a responsabilidade dos médicos, a responsabilidade civil e penal, durante os tratamentos, as intervenções, e o mesmo poderia ser estendido a enfermeiros, mas as reportagens falam principalmente até dos médicos. E aconteceu de uma ordem executiva do estado de Nova York realmente dar uma imunidade jurídica aos profissionais de saúde. E aí eu estou pensando como que, na verdade, eu pelo menos não concordo com a imunidade jurídica, porque eu acredito que faz parte, inclusive, de uma conduta ética a assunção de responsabilidades. Eu não posso analisar nada do ponto de vista ético sem que eu assuma responsabilidade. Mas, se esses grupos são grupos vulneráveis, obviamente que nós podemos sim trabalhá-los de maneiras diferentes, não retirando-lhes a responsabilidade pelas suas intervenções na saúde, mas circunstanciando-as, colocando-as no contexto próprio e, inclusive, verificando que, em razão dessa vulnerabilidade, eles merecem sim um tratamento diferenciado. Não uma imunidade, mas um tratamento que provavelmente vai amenizar qualquer tipo de responsabilização por um ato que, porventura, seja realizado nesse contexto, em razão das possibilidades de erro serem maiores, das incertezas serem maiores, do estresse ser muito maior. Né? Eu achei muito interessante, porque foi a primeira vez, inclusive, que eu consegui ver a vulnerabilidade ligada à própria responsabilidade que esses vulneráveis poderão ter pelos seus atos.
Eu concordo, Bruno. Eu acho que a gente não pode pensar em unidade jurídica como uma carta branca, né, do qual a gente não possa se despir da ética ou dos regulamentos ou das restrições normativas para poder não agir em conformidade ao que, inclusive, conhecemos. E concordo com você que a vulnerabilidade vai contextualizar a avaliação de uma decisão, né? E eu não consigo enxergar, por exemplo, como um médico hoje que tem uma dificuldade de cumprir um protocolo terapêutico não tem recurso por conta da questão orçamentária, por conta da questão, né, da deficiência do Estado, muitas vezes, ele possa ser responsabilizado sem que esse contexto seja ferido. Então, eu acho que a vulnerabilidade, ela vai captar, né, a dimensão desse contexto em concreto, ou seja, naquela situação, o que aconteceu? Não havia recurso, havia uma escolha a ser feita, né? Ou houve ali uma irresponsabilidade por conta de uma conduta, mas o nexo causal evidenciou esse resultado. Então, nós temos ferramentas para contextualizar as condutas de acordo com o caso concreto. Eu acho que o caso concreto, né, a gente não vai ter como fugir dessa realidade em concreto, que é muito sui generis, é muito diferente, eu acho, de tudo aquilo que a gente viveu a nível de direito médico, a nível de medicina. Eu acho que essa é uma revolução de condutas, né, de protocolos, e eu realmente acho bem preocupante a gente não pensar nessa imunidade como opção, mas ao mesmo tempo também a gente não contemplar, né, a ideia de que a vulnerabilidade ela tem que conduzir aí esse juízo em relação às condutas, às posturas e tal. Enquanto vocês estão falando, me veio aqui à cabeça essa contextualização, né? Como que nós contextualizamos numa situação em que não há tempo, né? Como verificar isso e como verificar duas vulnerabilidades? Porque se de um lado, num determinado momento, a gente falava sempre em uma vulnerabilidade, né? Olha, nós não estávamos falando nas vulnerabilidades do profissional da saúde. Nós estávamos o colocando muito mais como uma pessoa detentora de um saber e que saberia guiar a partir de uma conduta. Vamos pensar no termo de consentimento livre e esclarecido aí, né? Quando a gente falava, olha, ele tem que mostrar, levar toda a informação necessária para que o outro vulnerável entendesse e pudesse se fazer pessoa dentro daquela ideia, daquela interlocução. Agora, e é uma pergunta aí que eu não tenho resposta, eu estou perguntando porque me veio à cabeça nesse momento. Como que nós podemos trabalhar duas vulnerabilidades num momento específico? Quer dizer, são coisas do mundo da vida, né? Nós não vamos ter certeza, efetivamente, as escolhas. Eu não sei se propriamente são escolhas, porque não há tanta liberdade, né? Então, como escolher se não há liberdade? Eu tenho 2 ventiladores, né? Voltando para a ideia do médico, eu tenho 2 ventiladores, eu tenho que escolher um, né? Como trabalhar isso? Não sei. O que vocês acham? Eu acho que o caso concreto, né? Pode falar, Ana Tereza. Eu acho que o caso concreto vai ter que determinar. Eu acho que a gente tem que pensar qual é a dimensão de vulnerabilidade de cada um, né? Primeiro, pensar que o grande problema da pandemia hoje parte de duas situações que se relacionam com o direito à saúde, que seria a falta de respostas da medicina. Então, todos os profissionais não têm resposta. Então, a gente sabe que essa não é uma demanda do país que trata assim, ou do país que trata de uma outra maneira, essa é uma demanda universal, né? Então, acho que essa já é uma realidade posta. E nós temos um problema com recursos. Então, a partir do momento em que a gente não tem recurso, a gente tem que começar a pensar, né? O que fazer diante da falta de recurso, muitas vezes. Queria apenas até trazer um ponto em relação a essa questão da vulnerabilidade do profissional de saúde, né? A gente hoje, inclusive, potencializa essa vulnerabilidade porque os próprios profissionais de saúde, aqueles que eu, por exemplo, tenho contato, eles têm uma dificuldade hoje de entender, do ponto de vista técnico mesmo, né? Em relação a determinado paciente, como agir, já que existem algumas variáveis, pessoas que são mais graves, menos graves. Existem muitas discussões no mundo, né? O grau de contaminação,
Então, assim, alguns infectologistas, eles seguem por uma linha, outros vão dividir outro tipo de posicionamento. Eu acho que essa instabilidade, às vezes, né, dessa posição, ela vai terminar agregando um pouco essa dificuldade de uma conduta do médico que seja padrão, né? Então, a gente vai ter, uma certa feita me perguntaram, mas aí, será que isso não vai gerar? Se determinado hospital vai escolher de acordo com isso, determinado hospital vai escolher de acordo com aquilo, né? Será que isso não vai gerar a ideia de vamos procurar o hospital tal, porque o outro hospital, a escolha não é essa? Claro que essa instabilidade, né, é grave, que a gente precisa refletir. Então, eu acho que essas vulnerabilidades, elas vão ter que ser avaliadas em concreto mesmo, caso venham gerar problemas jurídicos, problemas éticos, né? É uma dificuldade que evidencia o que a gente está dimensionando a nível de pandemia mesmo. Acho que é o nosso maior vídeo justamente porque as vulnerabilidades são extremamente relevantes e interessantes de discussão, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro vídeo, Bruno, sobre isso, e Patinha e Ana Tereza. Eu acho que a gente poderia concluir, então, voltando à questão da autonomia, né? Acho que pela provocação da Fatinha como vamos lidar na prática com duas vulnerabilidades em relação às decisões, né? Como que o médico, os profissionais da saúde em geral vão apoiar o paciente para a tomada de decisão e como que esse paciente vai, de fato, né, poder tomar as suas decisões esclarecidas diante dessa situação de pandemia. Eu acho que só eu acho que a medicina não tem tempo, né? O direito vai ter que pensar isso também de uma forma mais rápida, mas eu acho que a gente pode se valer desses princípios que a gente já vem trabalhando em vulnerabilidade, né? Como o próprio professor Bruno trouxe, de revisitação da responsabilidade, nós vamos também ter que revisar aí, sopesar essa vulnerabilidade diante das situações concretas para avaliação, né? É engraçado, né? Assim, terminando esse nosso encontro aqui, como que nós, mesmo como professores, e ficamos aflitos diante da falta de certezas, né? Nós falamos com os nossos alunos que o chão da vida ele traz tantas incertezas, não traz segurança, nós não podemos fechar o direito num catálogo de regras, e como que todas essas questões nos afligem muito, que é próprio do ser humano, né? É mais um convite para a Ana Tereza voltar, conversar conosco outras vezes, né? Levantarmos outras questões, e eu acho que esse vídeo foi um vídeo reflexivo. Eu estou reflexiva, muito reflexiva. Sim. E é isso aí, né? Muito obrigada, Ana, pela presença aqui conosco. E, quem sabe, numa próxima vez aí, nós vamos trabalhar outras questões já diante de tantas questões que estão sendo trazidas, né, ao longo dessa dura pandemia, né? Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Olha só, vamos lá, Ana, quer falar? Não, eu agradeço a oportunidade, né, estar com vocês, para mim, como eu disse, é muito importante, tem muita relevância, e estou sempre disponível para poder a gente estabelecer outros diálogos. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau.